encontro em uma situação difícil na vida, eu me lembro que existe um trono de graça. Um trono cheio de favor, de misericórdia, né? De bondade, de amor para comigo, mas também para com todos os irmãos, né? Para com todos aqueles que o buscam. Vamos ler Hebreus capítulo 4, versículo 16. Aliás, vamos ler do versículo 14, que é o contexto, mas eu não vou me ater ao contexto nessa noite. Eu quero falar sobre a graça de Deus, mas vamos ler a partir do versículo 14. Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Amém? Encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Vamos orar. Senhor, estamos em Tua presença, junto com os irmãos, celebrando o Teu nome, Te bendizendo de todo o coração, Te adorando, Senhor, na beleza da Tua santidade, apesar de nós mesmos. Apesar das nossas falhas, limitações, nos aproximamos de Ti, Senhor, com o coração quebrantado, humilde, porque Tu és um Deus santo, poderoso, excelso e magnífico. E nós somos apenas seres mortais, limitados, frágeis. Somos pó da terra, Senhor, que por misericórdia o Senhor soprou e nos deu vida. Obrigado, Pai, pela honra e privilégio que temos de poder ouvir a Tua palavra. Existem centenas, milhares de pessoas que não podem fazer isso, mas nós podemos nessa noite. E queremos não somente ouvi-la, mas guardá-la em nosso coração, para que a nossa vida seja por ela transformada, Senhor, e o Teu nome glorificado. Por isso, fala conosco, porque os Teus servos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos falando sobre a graça desde a semana passada, né? Pastor Wagner já pregou aqui a semana passada a respeito da graça de Deus. Foi sobre a graça? Foi, né? Começa hoje? Perdão, então me perdoem. Eu não vim semana passada, aconteceu um imprevisto comigo, me dificultou a vinda à igreja, mas vamos começar hoje então uma série de reflexões sobre a graça de Deus. A palavra graça é uma palavra extremamente preciosa, rica. É uma daquelas palavras, irmãos, que dificilmente a gente vai conseguir defini-la em uma só frase. Existem palavras na Bíblia, não só na Bíblia, no vocabulário da língua portuguesa, mas em especial na Bíblia, que você não consegue definir com uma frase apenas. Por exemplo, a paz é uma palavra extremamente rica. Não é definida apenas como ausência de conflito. Existem vários sentidos, inclusive, para essa palavra, né? A palavra amor é outra, né? Que nós não podemos defini-la apenas de uma forma, né? De uma maneira. Não, existe uma série de conceitos que estão dentro dessa palavra. E C.S. Lewis, que foi um grande escritor, né? Escritor cristão do século passado, ele disse uma verdade, irmãos, lendo em um livro, que o autor repetia essa verdade. C.S. Lewis disse que uma das estratégias mais repetida e mais bem-sucedida de Satanás para combater o povo de Deus, para combater a obra de Deus, é fazendo com que justamente algumas palavras percam a sua riqueza. Ele diz que o diabo tem trabalhado na mentalidade do ser humano, na cultura do ser humano, para empobrecer algumas palavras, porque são palavras que refletem diretamente a ação bondosa de Deus entre os homens. E como eu disse, a palavra paz é uma delas, a palavra amor é uma delas.
e igualmente a palavra graça. Nós usamos essa palavra quase que diariamente, né? E cantamos, acabamos de cantar aqui pelo menos 2 canções que eu ouvi, que falavam diretamente sobre a graça de Deus. Repetidas vezes nós falamos, olha, obrigado, né? Você usa a palavra graça para agradecer as pessoas. Quando você vê uma situação onde alguém está sendo infortunado, você normalmente olha para aquele e diz que ele está em desgraça, refletindo justamente o oposto daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós queremos, né, enquanto sendo a bênção de Deus. Então o diabo ele tem feito isso, ele tem empobrecido algumas palavras, e por empobrecê-la, né, nesse caso, as pessoas elas perderam a visão correta, o entendimento correto do que é esse conceito tão rico na palavra de Deus, que é a graça, em especial a graça de Deus. Amém, irmãos? Não tenho a pretensão aqui de explicá-la, não tenho a pretensão aqui de encerrar o assunto, eu só vou apontar algumas verdades que a Bíblia nos mostra a respeito da graça de Deus. Amém, queridos? Esse é o nosso objetivo. Acho que a primeira coisa, né? O que é a palavra graça? Apesar de eu ter dito que é muito difícil defini-la, nós precisamos defini-la. Basicamente, a graça, ela expressa o favor de Deus, a bondade de Deus em ação. O seu poder atuando para abençoar as pessoas. Mas não somente as pessoas, toda a criação. Toda a criação. Tudo que existe está permeado da graça de Deus. Isso para mim é uma convicção profunda que eu tenho em meu coração. Graça é favor imerecido, sim. Porque nós não fomos criados por merecimento. Foi pela graça de Deus. O mundo não foi criado porque mereceu. Muito pelo contrário, não existia. Então foi expressão pura da sua bondade e da sua misericórdia. A tolerância, a paciência de Deus para com a humanidade é a expressão da sua graça, irmãos. E tem tolerado insultos após insultos, milênio após milênio, porque Ele está exercendo a sua graça sobre nós. A graça de Deus ela não pode ser entendida apenas no contexto cristão, no contexto teológico. Eu acho que ela é muito mais abrangente. Porque nós nos referimos à graça de Deus apenas no que diz respeito à salvação. E eu vou pontuar isso aqui. Mas eu entendo, irmãos, que tudo o que é bom, tudo o que é abençoador, tudo o que é belo, de alguma forma, de alguma maneira, remete à graça de Deus. Tudo. Tudo. Porque, irmãos, eu não consigo entender que Deus, ao criar algumas coisas, determinou que uma é mais santa do que outra, a não ser em casos extremamente específicos, quando Ele consagrou objetos, pessoas e até utensílios para o seu serviço santo, e Ele fez isso através da consagração, da unção. Mas, meus irmãos, todo bem, toda bondade, todo benefício só tem uma fonte, e é Deus. Amém, queridos? Se você ouve uma boa música, se você lê um bom livro, se você foi ensinado por alguém, educado, se você foi levado por um caminho de cultura, de benefício, de bênção, querido, não importa, a fonte é expressão da graça de Deus. Porque deixa eu te dizer uma coisa, o diabo não é capaz de produzir graça. Só Deus é fonte da bênção, amém, meus irmãos? Só Deus. Então, por favor, quando você olhar para um pôr do sol, agradeça a Deus, é manifestação da sua graça. Como eu que fui lá para a Amazônia e vi aquela natureza exuberante, irmãos, desde plantas até a quantidade de árvore que é infinita, na minha opinião é infinito aqui, não é infinito, mas é infinito, né? Aquilo é uma expressão da graça de Deus. Quando alguém compõe uma peça, desde que não seja evidentemente com conteúdo que contraria a palavra de Deus, os conceitos de Deus, mas nem tudo que o homem ímpio produz é ímpio. Com todo respeito eu digo isso. Nem tudo que eles produzem é manifestação de impiedade, porque eu entendo que ainda há um vestígio, mesmo que a imagem e a semelhança de Deus
tenha sido corrompida pelo pecado, ela foi corrompida, mas não destruída. Ela foi distorcida, mas ela não está inexistente. Ainda há em nós, seres humanos, rastros dessa imagem, dessa semelhança de Deus em nós. E é por isso que mesmo o mais maligno dos homens ainda é capaz de fazer coisas boas, por incrível que pareça. E por mais contraditório que isso no primeiro momento pareça ser. A fonte da graça de Deus, aliás, a fonte da graça é apenas Deus, a graça de Deus está em todos os lugares, e nós precisamos ter um olhar para reconhecê-la. Amém? Reconhecer a graça de Deus, a ação de Deus, a bondade de Deus em todas as áreas e louvá-lo por isso e bendizer o seu nome e acreditar a Ele como sendo a única fonte de bondade, misericórdia, de amor para conosco. Ele é a fonte de todo bem. Amém, meus irmãos? Então nós vamos falar bastante sobre isso aí algumas semanas. O tema é relatos da graça, né? Eu quero aqui especificar pelo menos 3 ações da graça de Deus para conosco. Deus foi muito bom, irmãos, Ele é muito bom. E diretamente falando em relação a nós, que somos seus filhos, a graça de Deus, ela atua de uma forma direta na nossa vida. E quando eu falo a graça de Deus, você pode colocar como sinônimo de poder, como sinônimo de uma bondade de Deus para conosco. E olha o que a Bíblia diz, abra comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. A primeira grande verdade bíblica a respeito da graça de Deus é que a graça de Deus nos salva, amém? O poder de Deus está atuando no meio da humanidade para redimi-la, para salvá-la, para nos salvar. Você foi salvo pela graça de Deus, você foi redimido pela bondade do Senhor. Olha o que diz a Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir, olha aí, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Por favor, reconheça todo santo dia a graça de Deus que te salvou. A graça de Deus não é uma entidade separada dele, a graça é a sua ação em nosso favor, é o seu poder atuando em nosso favor. Foi o poder de Deus que tirou você das trevas, que me tirou das trevas. Foi o poder de Deus que transformou a minha natureza, que fez de mim e de você um novo homem, uma nova mulher. Foi esse poder, irmãos, e esse poder está atuando em você para salvar outros. E nós precisamos reconhecer isso. E precisamos bendizer o nome do Senhor, queridos, e precisamos não somente isso, precisamos trabalhar para que a graça de Deus não seja em vão. Porque a graça de Deus, ela atuou e você foi salvo, mas não quer dizer que foi de graça. Você foi salvo pela graça, mas não foi de graça. Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um meu irmão. Não é isso? Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Será que nós temos plena consciência do preço que foi pago?
Nós cantamos, tem uma outra canção que fala aqui, né? Eu não sei qual foi o preço, né? Não tem uma outra aí que a gente... Eu nunca saberei o preço. E realmente, irmãos, nós não fazemos ideia. A revelação bíblica nos diz que o Filho de Deus, o Cordeiro Santo, deu a sua vida voluntariamente por nós, por amor. Ele derramou o seu sangue como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que todo aquele que nele crê fosse salvo. É o maior ato de bondade, de misericórdia, de graça de Deus à humanidade. Esse é o ato, o principal, o mais importante e o centro de tudo. Nós temos que louvar a Deus todo santo dia por isso, irmão. Por ser quem somos. Como Paulo disse, sou o que sou pela graça de Deus. Em outra ocasião ele disse, a graça de Deus não foi em vão para comigo. Se Deus operou poderosamente na tua vida para te salvar, querido, você não pode desperdiçar isso. Você não pode fazer com que isso pare em você. Você não pode permitir que a graça de Deus estacione na sua vida. Ela não está estacionada. Mas se você não fizer algo em resposta a essa graça, irmãos, e a resposta é o amor, a resposta é a gratidão. Por isso que servimos a Deus, não para ser salvos, mas como expressão de agradecimento a Ele, por tudo que Ele fez por nós. Inclusive Paulo disse aqui, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou para que nós as praticássemos. O serviço cristão, querido, é a resposta que nós temos que dar a Deus pela sua graça salvadora. Amém, irmão? Ele atuou, a pergunta é, como você está atuando? Em Atos 1, versículo 8, o Senhor Jesus disse, mas recebereis poder, ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A palavra poder ali vem do original dunamis, ou dinamis, é uma palavra difícil de dizer hoje na língua portuguesa, esse du aí é aquele Müller alemão, né? Então é difícil de falar. Eu não sou especialista, eu não quero nem aqui me atrever a isso. Mas a grande questão é a seguinte, a palavra dunamis, ela traz a ideia de algo dinâmico, de onde originou na língua portuguesa a palavra dinâmico, a palavra dinamite, por exemplo. Ou seja, esse poder de Deus que está atuando em nós, que Cristo disse que nós receberíamos quando o Espírito de Deus descesse em nós, irmãos, esse poder, ele ia nos tirar da inércia. Esse poder iria nos capacitar a fazer a obra de Deus. E esse poder está em você, porque o Espírito de Deus habita em você. Ou não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Mas evidentemente o Espírito de Deus, o poder de Deus e a graça de Deus não é violenta, não é usurpadora da vontade humana, pelo contrário. A vontade humana precisa condescender à vontade divina, para que o poder de Deus seja atuante através de você, meu irmão. Amém, querido? Você está administrando a graça de Deus. Nós não temos ideia do que significa isso, irmãos. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, servi-vos uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros do quê? Da graça de Deus. Ao servir, nós administramos a graça de Deus sobre outros. Quando você ora por alguém, você está administrando a graça de Deus sobre essa pessoa. Quando você intercede, você está administrando a graça. Quando você está servindo alguém, seja no serviço prático, auxiliando diretamente alguém, querido, a graça de Deus está trabalhando através de você, para que não seja apenas um serviço, mas seja a graça de Deus poderosamente realizando bem na vida daquela pessoa. Porque evidentemente, irmãos, qualquer ser humano serve. E tem gente que, diga de passagem, serve melhor do que nós. Mas qual é a grande diferença entre o serviço cristão
E o serviço não cristão? Irmãos, nós temos o privilégio de administrar a graça de Deus. Se nós entendemos o que significa isso, serviremos com mais afinco, serviremos com mais frequência, serviremos com mais convicção, porque só fazemos o que fazemos pela graça de Deus. Amém, irmãos? Segunda verdade, a Bíblia nos ensina que a graça de Deus, Tito capítulo 2, versículo 11, abra comigo a sua Bíblia. Ela nos salvou, mas não parou aí não. Ela também está nos ensinando. Ensinando o quê? Paulo escreve aqui na sua carta a Tito. Tito 2, 11. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Se a graça de Deus, ela atuou poderosamente na tua vida, te salvando, ela está atuando poderosamente na tua vida hoje, te ensinando. Irmão, e a pergunta é, estamos aprendendo? Meu Senhor Jesus, né? E o que a graça de Deus está nos ensinando? Olha aí, duas coisas. A primeiro, no sentido negativo, nos ensina a renunciar o que é errado, a rejeitar o que é mal, a ter nojo do que é impuro. Porque você só vai se apegar ao bem rejeitando o mal. Porque a nossa natureza carnal, ela tem uma inclinação natural ao que é ruim, ao que é maligno. Pode ver, irmão. Você não precisa ensinar uma criança de 2 anos a ser egoísta. Ela já é egoísta. Você não ensina uma criança de 1 ano a brigar, ela briga por ela mesma. É uma coisa impressionante. Você não ensina uma criança, irmãos, a ser maldosa. Ela já tem traços da maldade. Parece que aquele câncer já está crescendo dentro dela, corrompendo a sua natureza. Naturalmente falando, somos inclinados ao mal. Por isso que a graça de Deus está atuando em nós, nos ensinando a renunciar. E querido, toda vez que você está dizendo não para o pecado, você está dando crédito à voz do Espírito de Deus. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Todo pecado precisa ser renunciado. Toda impiedade precisa ser abandonada. E nós, irmãos, que estamos na esfera da graça de Deus, debaixo dessa graça, por favor, entenda o que eu estou dizendo aqui. Nós precisamos pedir a Deus que nos ensine, que nos ensina, que Ele já está ensinando, que a gente entenda o que significa isso. Quais são as áreas da nossa vida em que precisamos renunciar à impiedade? Vou dar alguns exemplos, tá? No que diz respeito à linguagem, ao que falamos, à maneira de falar. Será que não existem conceitos, palavras, intenções nas palavras que precisam ser abandonadas? Não é apenas a questão de falar palavrão ou não falar palavrão, porque lá fora é muito comum, né? O pessoal fala palavrão, quando chega um crente, não, vamos parar de falar palavrão porque o crente chegou. Não sei se você já teve essa percepção. No meu caso, então, que nós somos pastores, mas é pior ainda, né? Não, chegou o pastor. Até os crentes falam isso, por incrível que pareça. Chegou o pastor, como se tivesse chegado uma entidade santa, né? Filho, não dá nada, filho. Deus está em todo lugar. Eu não significa absolutamente nada. Mas não é uma questão apenas de deixar de falar palavrão. É muito mais profundo. Quais são as intenções das nossas palavras? Às vezes a impiedade não está na palavra em si, mas na intenção da palavra. E precisa ser renunciado. Amém? Eu brinquei que tempos atrás, eu vou repetir isso, mas eu gosto de falar porque é engraçado, eu gosto pelo menos, né? Crente não fofoca, você já viu isso?
ele compartilha motivos de oração, né? Nós santificamos o pecado. Olha que coisa maligna. Né? Que coisa maligna, santificar o pecado. Quer dizer, você não está fofocando, você está não, estou compartilhando um motivo de oração com o irmão. Está nada, porque nem ora. Porque se orar de verdade, eu acredito. Mas às vezes é fofoca mesmo, é falar da vida alheia. A gente podia aprofundar isso aqui para uma discussão longa até. Mas estou dando alguns exemplos na área da linguagem. Irmãos, e na área do comportamento em si? O que a graça de Deus está nos ensinando a renunciar? Tem coisas que nós fazemos que está impregnado em nós. São fortalezas, né? São crenças que foram construídas desde a infância. Nós não temos que responsabilizar os outros, porque a decisão de fazer é nossa. Mas com certeza você foi influenciado pelo que seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua família, o meio em que você foi criado, formou em você uma conjuntura de valores que inconsciente ou conscientemente você faz. Você faz. E nós temos que avaliar o nosso comportamento à luz da palavra de Deus e perguntar: Senhor, será que isso que eu estou fazendo não é errado? Eu vou dar um exemplo. Disciplinar filho é bênção, irmão? É bíblico? Amém ou não? Vou repetir, vocês estão confusos aí? Estão com dúvida? Disciplinar filho é bíblico? É. Usar a vara para corrigir a criança e tirar do lombo dela a estultícia, como diz Provérbios, é bíblico? É. Mas é fato que muitos pais ultrapassam os limites e, ao invés de disciplinar, está violentando a criança. Isso é fato. Evidentemente que existe o outro extremo, que agora você não pode mais disciplinar, porque os absurdos foram tantos que a lei humana teve que regrar o comportamento de todos, né? Porque você não, dependendo da forma como você bate, você é denunciado, você sofre as consequências disso. Mas nós não precisamos de lei humana, nós precisamos da lei divina, que é inclusive medidora das nossas ações. Pergunte-se você, enquanto pai, a forma como você disciplina está sendo exagerada ou está sendo também leve demais? Ou está tendo ausência de disciplina? Porque, por exemplo, se você teve um pai que era violento, como eu tive, a tendência de reproduzir isso é muito grande. E você precisa, à luz da palavra de Deus, entender que existe um modelo. O modelo é bíblico, não humano. À luz da palavra de Deus, regramos o comportamento. Ela nos ensina a renunciar à mentira, à impiedade, à maldade. Amém, irmãos? Poderia estender os exemplos. Mas segunda verdade que a graça de Deus nos ensina, ela, além de nos ensinar a renunciar à impiedade, ela nos ensina a viver de maneira, olha, eu gosto dessa palavra aqui, ó, sensata, justa e piedosa. Palavra sensata, sensatez, bom senso. Irmãos, tem muito na Bíblia, muito no que diz respeito ao reino de Deus, que não é nenhuma questão de estar claro nas Escrituras, mas é bom senso, à luz das Escrituras. Tem muita coisa. E o bom senso não é uma coisa definida, definitiva para todos. Depende da situação, depende da pessoa, depende de uma série de fatores. Mas eu acho lindo que a Bíblia nos diz que a graça de Deus nos ensina a viver de um modo sensato. Eu acredito que esse modo sensato é um modo que até aqueles que não conhecem a graça de Deus reconhecem o bom senso na maneira que estamos vivendo, na maneira que falamos, na maneira que pensamos. Há bom senso. Amém, queridos? Então, além de ensinar a rejeitar o que é mal, ela nos ensina a fazer o que é certo, o que é correto. Como disse uma outra passagem bíblica, eu não me lembro agora a referência, mas sempre tem que decorar, inclusive, né? Paulo diz o seguinte, ó, deixai a mentira e falai a verdade. Não é suficiente deixar de fazer uma coisa, você tem que aprender a fazer outra.
No que diz respeito à libertação, por exemplo, irmãos, aconselhamento bíblico, libertação, sei lá qual o nome que você dê para isso, pouco importa. O que importa é o seguinte: todas as vezes que aconselhamos alguém, que mostramos o caminho da libertação à luz da palavra de Deus, passa impreterivelmente pelo processo de identificar o comportamento, a ação ruim e abandoná-la, mas também a persistência em aprender o que é correto, o que é justo, o que é verdadeiro. E eu vou dizer uma coisa para você: tão difícil quanto abandonar o que é ruim é fazer o que é certo. Só a graça de Deus mesmo para nos auxiliar. Amém, meus irmãos? Agora, voltando ao exemplo de um pai, ser um pai ou uma mãe que discipline os seus filhos com bom senso, com sabedoria, com justiça, irmãos, e com piedade, só a graça de Deus para nos ensinar. Mas eu louvo a Deus porque a promessa diz que ela nos ensina. Amém, meus irmãos? A promessa de Deus diz que ela nos ensina. Terceira e última ação, irmãos, e igualmente maravilhosa da graça de Deus. A graça de Deus, como eu disse, ela nos salva, ela nos ensina, mas ela também nos sustenta. Segundo aos Coríntios capítulo 12, versículo 8 e 9. Abra sua Bíblia comigo aí. Segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 12. O pessoal das Rosas Sarão vão cantar, irmão Raquel? Vão? Não? Seu marido está bem, falar nisso? Está melhorzinho? Amém. Encontraram, irmãos? Segundo aos Coríntios 12, versículo 7. Vamos ler do 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte, irmãos. Meus irmãos, a graça de Deus nos sustenta nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nas situações mais complicadas, ela nos sustenta. Queridos, e nós precisamos acreditar nisso, de coração. De todo o nosso coração, nós precisamos acreditar nisso. Nós não podemos permitir que a desesperança nos controle. Ficamos desesperados. Não. Nós não podemos permitir que a ansiedade governe. Nós não podemos permitir que a preocupação domine. Não, irmãos. A graça de Deus nos sustenta. Entenda essa verdade e viva essa verdade em nome de Jesus. Uma vez um jovem da igreja ligou para mim e falou assim: pastor, eu estou vivendo uma crise de ansiedade. E fui ao psiquiatra e ele me receitou um remédio, mas na hora eu pensei se comprá-lo, não comprá-lo, comprá-lo-ei, não comprá-lo-ei, ficou naquela dúvida, até que ele decidiu ligar para mim e me perguntar qual era a minha opinião. Eu falei para ele assim: meu amigo, eu conheço você é jovem, você é novo. Queridos, eu não estou menosprezando aqui problemas emocionais, problemas psicológicos. Eu não estou falando enquanto psicólogo, não tenho essa autoridade. Mas eu falo como alguém que tem fé e alguém que se apoia na fé e que prega a palavra de Deus. Eu disse para ele o seguinte: meu querido, primeiro tenta buscar a Deus antes de você tomar remédio. Primeiro, busque socorro na presença de Deus, antes de enfiar um ansiolítico para dentro. Você já foi ao trono da graça? Você já buscou ao Senhor de todo o seu coração? Você já derramou suas angústias aos pés da cruz? Você já chorou diante do Senhor? Não, não fiz ainda. Então eu digo, então primeiro faça, e depois você me diz o que vai acontecer.
Porque, irmãos, nós vivemos debaixo da graça de Deus e ela nos sustenta. Nós não podemos permitir que o nosso físico, emocional ou espiritual seja abalado por qualquer situação. Nós precisamos confiar na graça de Deus. Em tudo. Eu acho tão lindo quando o Senhor determinou que o maná sustentasse Israel no deserto. Meu irmão, você sabe o que é alimentar mais de 2 milhões de pessoas? Que é mais ou menos essa estimativa aí do povo de Israel que saiu do Egito, contando inclusive, né, de gente que não era israelita. 600 mil homens para a guerra. Então, você imagina aí, mulheres, crianças e idosos. Mais ou menos essa estimativa. 2 milhões de pessoas. Imagine comida 3 vezes no dia, pelo menos, para 2 milhões de pessoas, Nivaldo. É loucura. É uma coisa de doido. Mas Deus disse, confia em mim, todo santo dia, nas suas portas, quando vocês olharem a relva, vocês encontrarão um pó branco, né? Parecendo ali um cominho, né? Uma coisa do tipo assim, vocês vão rapar aquilo ali, e olha, a orientação divina foi o seguinte, cada um vai pegar o que é suficiente pro dia, para aquele dia. Tinha que colher o maná da relva, o suficiente para cada família, para que se alimentasse diariamente. E não tem o zoiudo que vai lá e pegou 2, 3 dias a mais? O camarada foi lá e pegou 3 vezes o que precisava? Pegou. Sabe o que aconteceu? Apodreceu tudo, criou bicho, fedeu. E o maior desafio ainda, no 6º dia, diz a Bíblia, que naquele dia, eles poderiam pegar para 2 dias. Porque o 7º dia, que é o Shabat, dia de descanso, eles foram proibidos pelo Senhor de pegar o maná. Então eles tinham que confiar realmente, que primeiro, todo dia a provisão de Deus estaria na sua porta. Amém, irmãos? E a obedecer a Deus, descansando no Shabat, para que realmente eles pudessem aprender a confiar no Senhor. E não somente nisso, irmãos, a cada 49 anos, a terra tinha que descansar. 49 anos, que é o ano da expiação, né? O ano do descanso da terra, né? Só que a promessa de Deus dizia o seguinte, no 48º ano, a terra iria produzir 3 vezes mais. 3 vezes, para aquele ano, para o ano do descanso, e para o ano até a colheita do ano do 3º ano, 3 vezes. E eles tinham que aprender a confiar em Deus. A graça de Deus nos ensina a confiar em Deus, irmão. Eu sei que às vezes o problema vem e a gente fica preocupado. Meu Deus, estou desempregado. Meu Deus, não tenho dinheiro para pagar essa conta. Meu Deus, como que eu vou dar conta dessa responsabilidade? Senhor, não sei resolver aquele problema. Senhor, estou com um problema de enfermidade. Eu sei que vem inúmeras dificuldades, irmãos. Mas para todas as dificuldades, a resposta é uma só. Confie na graça de Deus. Ela te basta. Deus não vai desamparar os seus filhos, irmãos. Deus não vai te desamparar. Agora, deixa eu trazer um alerta aqui para encerrar o que eu tenho a dizer. Nesse alerta, irmãos, confiar na graça de Deus não é fácil, não é fácil, porque contraria a nossa carne, contraria a nossa natureza. E deixa eu te dizer uma coisa, muitos de nós precisamos deixar de ser preguiçosos, espiritualmente falando. Temos que deixar de ser preguiçosos. Não queremos orar, não queremos jejuar, não queremos mais fazer campanha de oração na presença de Deus, não queremos mais, temos preguiça de subir monte, temos preguiça de participar de reunião de oração na igreja, seja terça-feira às 7 horas, seja sábado de manhã que tem que ir na igreja, seja quarta-feira à noite que tem oração aqui na igreja. Irmãos, para quem quer não falta oportunidade para buscar a Deus, mas é impressionante que uma grande maioria, infelizmente, só busca a Deus quando o negócio está fervendo, quando o leite derramou, quando o calo está apertando.
Não. Nós temos que buscar a Deus diariamente, depender da sua graça diariamente. Está tudo bem, irmão, continue dependendo da graça de Deus. Está tudo tranquilo? Agradeça a Deus porque está tudo tranquilo. E quando acontecer alguma luta, intensifique a sua busca na presença de Deus. Intensifique, lance o teu coração. Eu fico olhando Daniel, irmãos, quando ele ficou sabendo que o rei decretou a morte de todos os magos. E olha que ele tinha o hábito diário de buscar a Deus 3 vezes ao dia. Mas quando ele ficou sabendo, imediatamente, ele chamou seus amigos e decretou um momento de jejum e oração. E foi buscar a Deus. Porque se não acontecesse a revelação, ele iria morrer, irmão. Porque o rei já havia decretado a morte. Meu amado irmão, nós precisamos ter o exercício habitual de buscar a Deus, porque quando o calo apertar de fato, como Paulo aconteceu aqui, veio um mensageiro de Satanás, irmãos, porque até hoje se discute o que significava isso, mas eu acredito que coisa boa não era, fácil não era, a ponto de Paulo orar e pedir a Deus que aliviasse, pedir a Deus que o socorresse, e Deus dissesse para ele: olha, a minha graça te basta. Querido, é porque Paulo sabia o caminho da graça de Deus. Paulo sabia o caminho. E eu quero encerrar aqui lendo novamente o texto que eu comecei essa pregação aqui, que está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Qual é o caminho? Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Existe um lugar que você encontra essa graça, essa ajuda, esse favor que você precisa. Existe um lugar, e esse lugar é na presença de Deus. Amém? Você pode fechar os teus olhos, por gentileza? Pense um pouquinho sobre tudo que foi falado aqui. A graça de Deus, ela é salvadora. A graça de Deus, ela é um mestre, a professora, nos ensina. A graça de Deus também nos sustenta. Senhor Jesus, Tu és a graça de Deus. Tudo vem de Ti, das Tuas mãos. O Senhor tem atuado maravilhosamente desde a criação do mundo. E o Senhor tem nos ajudado, ó Deus, a caminhar na Tua presença. Não somos merecedores. Pedimos misericórdia, Senhor. Pois reconhecemos que em muitas ocasiões não temos confiado em Ti como deveríamos. Não temos sido ensináveis como deveríamos. E não temos servido ao Senhor como deveríamos. Em resposta à Tua graça salvadora, ensinadora e sustentadora, Senhor. Tende misericórdia, Pai. Nos tire, ó Deus, da inércia, da inanição espiritual. Nos tire, Senhor, dessa condição que qualquer problema nos apavora, qualquer luta nos estremece, qualquer dificuldade já tira nossa confiança, nos abala. Queremos, ó Deus, deixar de ser meninos, para sermos homens e mulheres espirituais na Tua presença, Senhor. Ó Deus amado, se está tudo bem, como está tudo bem hoje na minha vida, eu Te agradeço de todo o coração, Senhor, Te louvo, porque é a graça do Senhor. Mas quando não estiver bem, continuarei Te agradecendo e confiando na graça do Senhor. Me ensina os meus irmãos a ter esse comportamento, essa atitude, pois, Senhor Jesus, sem Ti nada somos e nada podemos fazer. A graça se revelou salvadora a todos nós, e nós Te louvamos por isso de todo o coração, Pai, em o nome santo de Jesus. Quem concorda diz amém.